Olá, gente. Sejam bem-vindos. A gente vai dar continuidade aqui ao uso do software GeoGebra. Então, no último vídeo, eu apresentei para vocês a interface do nosso software e as funções mais básicas, né? Como a plotagem de um gráfico. Hoje, nós queremos ver algumas retas. Se a gente quer colocar uma reta no nosso gráfico, uma reta no nosso plano cartesiano, a gente pode vir aqui. E a gente tem que selecionar dois pontos. Porque não sei se vocês lembram, reta, ela sempre passa por dois pontos, né? Então, primeiro a gente tem que ter os pontos. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem o ponto A aqui e o ponto B aqui. E agora eu quero colocar uma reta passando pelo ponto A e B. Então, eu posso vir cá, ó, reta. E aí lá embaixo aparece a caixa, né? Selecione os dois pontos ou duas posições. É o que a gente vai fazer. Selecionei o ponto A, selecionei o ponto B. Então, eu tenho uma reta passando pelo ponto A e pelo ponto B. E aqui é interessante notar o seguinte, para qualquer reta que a gente sempre tem uma equação da reta, que descreve o gráfico dessa reta, né? E aqui o GeoGebra já coloca para você automaticamente qual seria a equação dessa reta, que seria essa daqui embaixo, né? Uma reta passando pelo ponto A e pelo ponto B. A segunda função aqui seria um segmento de reta. O que é um segmento de reta? Diferente da reta, que é infinita, né? O segmento de reta, ele é infinito. Ele tem um ponto inicial e tem um ponto final. Então, vamos supor que a gente tem outros dois pontos, o ponto C e o ponto D, e a gente quer um segmento de reta CD. Então, a gente começa aqui no C e termina no D. Ou começa no D e termina no C, né? Não faz diferença, porque aqui a gente não tem uma orientação da reta, desse segmento de reta, né? Não é um segmento orientado. Então, não tem uma direção. Então, por isso que não importa onde começa ou onde termina, né? O importante é que tem um início e tem um fim. E aqui, ó, ele já te dá o comprimento do seu segmento de reta, né? Nesse caso, 6,18. Então, esse seria um segmento de reta. Uma outra função seria o seguinte, às vezes você tem um segmento e você quer um segmento de reta com um comprimento de 5 unidades, né? Aqui no plano cartesiano a gente não está trabalhando com metros, centímetros, nada disso, né? São unidades. Que unidade é essa, a gente não sabe. Não importa se o seu segmento está na vertical, na horizontal, se ele está oblíquo. O importante é que ele tem que ter um comprimento de 5 unidades. Então, você pode fazer o seguinte, ó, segmento com comprimento fixo. E a caixinha diz, selecione um ponto e depois entre com o comprimento que você quer. Então, vamos supor que a gente quer aqui o ponto A. Eu quero o comprimento fixo de 5 unidades. Então, ele já coloca para mim aqui, ó, o segmento AE, que seria um segmento de reta com um comprimento fixo, né, de 5 unidades. O que isso significa? Significa o seguinte, que você consegue mover o ponto E, toda vez, ó, você pode vir cá mover, você consegue mover qualquer coisa aqui no gráfico. Você consegue mover o ponto E, mas de forma que o comprimento sempre continua 5, né? Se a gente der uma volta completa, a gente vai fazer um círculo, né? De raio 5. Mas você não consegue esticar esse segmento de reta e nem encurtar, porque é um comprimento fixo. E aqui, ó, para qualquer lado que você move, ele sempre vai ter um comprimento de 5 unidades. Isso é muito importante, né? Para alguns tipos de exercício que você quer fazer. Ok. Uma outra função seria a semi-reta. A gente viu o seguinte, que a reta ela é infinita, né? O segmento ele tem uma origem e tem um fim. A semi-reta ela tem uma origem, mas ela não tem um fim. Então, por exemplo, quando a gente quer uma semi-reta, ele pede para selecionar o ponto de origem. Vamos supor que a gente quer o ponto de origem E. E um outro ponto, né? Porque qualquer segmento de reta, ou semi-reta, ou a própria reta, sempre passa por dois pontos. E vamos supor que a gente quer que ele passe pelo ponto D. Então, você tem um segmento de reta. Nesse caso, a origem é o E,
Você consegue arrastar o plano cartesiano, né? Clicando 2 vezes assim você consegue arrastar. A origem no E e passa por D, né? Então ele continua descendo aqui, ó, infinitamente. Tem uma origem, mas não tem um fim. Isso seria uma semi-reta. E com uma reta, a gente consegue também colocar uma equação para esse segmento, né? Isso aqui, o próprio site, o próprio software já dá para você automaticamente. Você não precisa de se preocupar com isso. Ok. Antes de prosseguir, só para ficar com a interface mais limpa, eu vou apagar todos esses pontos aqui. E a gente vai plotar mais algumas coisas. Ok. Aqui no plano cartesiano também você tem o seguinte. Você tem esses eixos principais aqui, né? O eixo horizontal, o X, e o eixo vertical, o Y. Você tem essa malha aqui no fundo, né? Se você clicar com o botão direito do mouse, você tem a opção de não exibir a malha. Esse é um exemplo, né? Ou não exibir os eixos, por exemplo. Mas não é o que a gente quer por enquanto. Malha principal. Tem as malhas secundárias, né? Que são aquelas menorzinhas. Ok. O que seria um caminho poligonal? Seria o seguinte. Você tem vários pontos. O ponto A, o ponto B, C, D e E. Quando você coloca eles aqui no plano, o GeoGebra automaticamente te dá as coordenadas de cada ponto, né? Um caminho poligonal seria o seguinte. Você parte de um ponto e você vai em cada outro ponto. Vamos seguir a ordem, né? B, do B você vai para o C, do C você vai para o D, do D você vai para o E e você volta aqui para o A. O que seria o caminho poligonal? É justamente você sai de cada ponto e vai para um outro ponto, né? Através dessas retas. Isso aqui é um caminho que você está fazendo, né? Um caminho poligonal. E aqui o GeoGebra automaticamente te dá o comprimento desse caminho que você fez, né? A gente poderia verificar isso verificando qual é o tamanho, por exemplo, do segmento AB, depois qual é o tamanho do segmento BC, depois qual é o tamanho CD e de DE, e somar todos os comprimentos, né? E a gente vai perceber que vai dar justamente 24,68. Isso aqui é o que a gente chama de caminho poligonal. Ok, gente, eu não vou passar para vocês todas as funções, que se vocês perceberem, ó, são muitas funções que aqui tem, né? Então, estou passando para vocês as principais funções. Eu vou apagar de novo esses pontos. Nesse próximo vídeo, a gente vai ver sobre reta perpendicular, reta paralela, mediatriz, a relação, né, que você tem entre duas retas. Até o próximo vídeo, gente.